Olá, queridos e queridas. Nós estamos diante de uma catástrofe, no meio de uma pandemia que está levando muitas vidas, separando muitas famílias. E no Brasil estamos diante desta situação sem um governante, sem um líder que possa dirigir este momento de dor, de aflição e de desespero. Eu quero deixar bem claro aqui, minha querida e meu querida, que eu não sou petista, que eu não sou de esquerda. Eu quero deixar bem claro aqui que eu votei em Jair Messias Bolsonaro. Eu fui um eleitor que angariou milhões ou milhares de votos para ele aqui em Minas Gerais, através de um trabalho nas redes sociais, sem interesse algum, por acreditar que ele era um líder, ou melhor, que ele ia conduzir esta nação de uma forma diferente. Sou um cidadão brasileiro, pai de família, cristão, temente a Deus. Porque toda vez que se contradiz ao Bolsonaro, é relacionado ao PT e à esquerda. E eu quero deixar bem claro a minha posição e a minha opinião. Eu não sou petista nem de esquerda. Pelo contrário, eu lutei para colocar o Bolsonaro aí e fiz um grande trabalho. Querido e querida, nós não temos um líder no Planalto Central. Nós não temos um governante no Planalto Central. Nós não temos um presidente no Planalto Central, mas nós temos um palhaço no governo, um palhaço no Planalto Central. Durante esta pandemia, vemos o Bolsonaro minimizar a pandemia ou o Covid-19, dizendo que era só uma gripezinha. Vemos o Bolsonaro dizer que é histeria a onda de pandemia. Vemos também o Bolsonaro dizer que a pandemia ela foi criada pela mídia global. Resumindo, meu querido e minha querida, Bolsonaro está cometendo um crime humanitário. Bolsonaro está cometendo um crime contra a nação brasileira, zombando, escarnecendo e gozando de vidas, gozando da saúde, zombando da pandemia e de vidas perdidas, de mortes. Meu querido e minha querida, eu quero deixar a minha palavra, eu quero poder dar a minha opinião, que eu sou contrário às atitudes e à posição e à ideologia de Jair Messias Bolsonaro como brasileiro. Querida e querida, Bolsonaro, ele desafiou a ciência, ele foi contra a ciência. Bolsonaro, ele menosprezou a ciência e não deixou a ciência trabalhar. Estamos vivendo um caos e vendo o Brasil mergulhar num caos. Meu querido e minha querida, muitos dizem que Bolsonaro foi levantado por Deus. E eu quero te provar que Bolsonaro ele não foi levantado por Deus, porque Jesus Cristo deixou bem claro que ai daqueles que fecham as portas para a ciência. E Bolsonaro, durante a pandemia toda, zombou da ciência, fechou as portas para a ciência, criticou a ciência e não deixou a ciência trabalhar. Estou aqui hoje em Belo Horizonte e vejo que com sabedoria e discernimento, pés no chão e coerência, o prefeito, o Calil, ele fechou a cidade no momento que antecedeu o caos no Amazonas. É desse tipo de governantes que precisamos em nosso país. Homens com pés no chão, coerentes, que têm uma equipe, que seguem a ciência.
Meu querido e minha querida, nós vemos o governador João Dória, durante um ano ele trabalhou na vacina, na Coronavac, ele e sua equipe, o estado de São Paulo. E Bolsonaro, vendo o distanciamento da comunidade internacional, vendo o fracasso do seu governo, ele decidiu tomar o trabalho de outra pessoa. Poderia ter feito um trabalho em equipe, desde o começo, o Brasil poderia estar em união para lutar contra esta epidemia, esta pandemia, mas vemos uma pandemia politizada. Politicamente, ela está sendo usada para política. Quando se fala do Bolsonaro, nós recebemos como resposta PT e a Globo. Meu querido e minha querida, eu venho deixar aqui bem claro que eu não sou de esquerda, não estou aqui defendendo a Globo, mas estou aqui lutando, estou aqui dando a minha opinião pela minha nação, pelo povo brasileiro. O que Bolsonaro não fez. Jesus Cristo, ele disse, ai daqueles que fecham as portas para a ciência. Bolsonaro, ele zombou da ciência. Bolsonaro, ele gozou da ciência. O Bolsonaro é um palhaço no Planalto. Te provando, cristão, você que prega que foi Deus que colocou o Bolsonaro aí, e já de antemão, já te alerto que não foi Deus. Que você vê pelas próprias palavras de Cristo, que Cristo já tinha condenado Bolsonaro antes mesmo dele fazer a palhaçada que ele está fazendo aí. Meu querido e minha querida, nós temos que colocar os pés no chão. Bolsonaro, ele vem zombando de vidas. Bolsonaro, ele vem zombando dos pobres. Eu deixo 3 coisas que Jesus Cristo, ele fez nos 4 evangelhos. A primeira coisa, Jesus veio pelos enfermos, Jesus veio pela saúde, Jesus veio para curar. Bolsonaro não se preocupou com a saúde, Bolsonaro não se preocupou com a pandemia, Bolsonaro não se preocupou com as pessoas que estavam morrendo. Em segundo lugar, Jesus Cristo, ele sempre preocupou com a fome, com os pobres, com os desamparados. Bolsonaro, se não fosse a Câmara e o Senado, não teria nem auxílio emergencial. Meu querido e minha querida, Bolsonaro não preocupa com a saúde, Bolsonaro não preocupa com a fome, com o pobre, Bolsonaro não preocupa com a integridade do ser humano, o que Jesus Cristo preocupava. Então esse negócio desse monte de pastor, de teólogo de fundo de quintal, dizer que Bolsonaro foi levantado por Deus e colocado por Deus aí, isso é balela, isso é conversa fiada, isso é conversa para boi dormir. Eu quero deixar aqui bem claro que nós temos um palhaço no Palácio do Planalto. Nós temos um palhaço governando, um irresponsável, um fracassado, um cara que brincou com a saúde, um cara que brincou com a pobreza, que zombou da pobreza, que zombou e brincou com a integridade da nação brasileira, do povo brasileiro, e nós temos que protestar, nós temos que reclamar, nós temos, meu querido e minha querida, que deixar bem claro. E creio eu, a própria comunidade internacional já isolou Bolsonaro. Bolsonaro está prestes a responder por um crime humanitário. Bolsonaro cometeu crimes humanitários ao minimizar a pandemia, ao escarnecer da saúde pública, ao gozar da morte de milhares, de mais de 200 mil vidas da nação brasileira. Bolsonaro brincou, está tudo registrado. Bolsonaro gozou, está tudo registrado. Mais cedo ou mais tarde, Jair Messias Bolsonaro será responsabilizado por tudo que ele fez, pelo mal que ele fez
pelo mau governo, pela má gestão, porque ele se levantou, nós colocamos o Jair Messias Bolsonaro na cadeira do Planalto para escarnecer, para brincar, para zombar com a vida da nação brasileira, com a vida, com o sentimento, com a saúde, com a pobreza dos pobres, meu querido e minha querida. Então é tempo de se levantar, é tempo de anunciar a verdade, é tempo de deixar bem claro qual foi o papel de Bolsonaro até aqui. Bolsonaro, ele não levou a sério, ele fez um papel de moleque, ele brincou com a saúde pública, ele brincou com o estômago, com a fome dos brasileiros, ele brincou com uma nação séria, responsável, competente, que é a nação brasileira. Meu querido e minha querida, não tem para onde o Bolsonaro correr diante dos fracassos dele, diante da situação que hoje ele se encontra, porque ele mesmo criou. Ele quis gerir, ele quis dirigir a nação brasileira, brincando, zombando, fazendo palhaçada da ciência, fazendo palhaçada, zombando da pandemia que hoje está matando mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Bolsonaro está fazendo o papel de criminoso. Bolsonaro está cometendo crime contra a humanidade. Bolsonaro cometeu crimes contra a nação brasileira. Quer você queira ou não, quer você seja um apoiador do Bolsonaro, como eu fui, eu não sou um petista, mas estou vendo o papel que Bolsonaro representou dentro desta pandemia e dentro da palavra de Deus. Deus abomina, Deus repreende, Deus rejeita este governo que Bolsonaro está gerindo ou dirigindo. Porque Jesus disse, ai daqueles que fecharem as portas para a ciência. Jesus, quando veio, ele se preocupou em primeiro lugar com os doentes, com os enfermos, com os acamados. Jesus preocupou. Em segundo lugar, a questão principal da preocupação de Jesus Cristo era com a fome, era com a pobreza, era com o bem-estar das pessoas. Se não fosse a Câmara ou o Senado, não teria nem auxílio emergencial. Em terceiro lugar, Jesus preocupou com a integridade das pessoas, coisa que Bolsonaro não se preocupa pelo seu ego, pelo seu espírito idólatra, e eu lamento por um povo, por uma parte do povo que está idolatrando Jair Messias Bolsonaro, um bando de pastores que são verdadeiros empresários, que estão preocupados com lucros, estão preocupados em crescer, não estão preocupados com vidas, não estão preocupados com a nação brasileira, não estão preocupados com o povo brasileiro. Bolsonaro já cometeu crime humanitário. Bolsonaro já cometeu crimes contra a humanidade. Bolsonaro já cometeu crimes contra a nação brasileira, não tendo responsabilidade, competência, não tendo caráter e não zelando pelo seu povo, mostrando que ali na cadeira do Palácio do Planalto não tem um líder, não tem um presidente, nós não temos um representante a não ser um palhaço, o palhaço do Planalto. Querido, e tire isso da cabeça que é Deus que colocou, que se Deus não tirar, ninguém tira, porque Deus vai tirar. Porque ele já mostrou que não tem competência, que não tem caráter, que não tem humildade, que não é um líder competente, que não é um homem que nós devemos seguir. Como seguiremos um homem que zomba da ciência? Como seguiremos um homem que escarnece da saúde? Como seguiremos um homem que escarnece da fome? Como seguiremos um homem que goza, critica do bem-estar e da saúde do povo brasileiro? Que Deus abençoe a nação brasileira. Deus acima de tudo. Bolsonaro não está acima de tudo e nem tampouco de Deus. Querido e querida, Deus te abençoe e não deixe de reclamar, não deixe de protestar.
Use os seus direitos, a sua opinião. Deus te abençoe. Aqui é Hélio Filho.